Fala pessoal, salve, salve, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Estou aí indo para minha última aula de gravação dessa maratona que eu gravei. Aproveito meus dias de folga para gravar todas as aulas em sequência, né, para não perder o raciocínio. E aí, ainda bem que eu consegui. Essa aqui é a terceira, na verdade, essa é a quarta aula que eu gravo hoje já, né? Três para vocês e uma para o pessoal de mamografia, tá? Eu espero, não, duas para vocês, na verdade, e duas para o pessoal de mamografia. Então o dia foi bastante produtivo hoje. Mas vamos lá, né? Essa aula de hoje refere-se aí à quinta-feira, dia 28 de fevereiro, 27 de fevereiro, desculpa, penúltimo dia do nosso mês mais curto do ano, tá bom? E hoje nós falaremos aí sobre sistema digestório, tá bom? Sem muitas delongas aí, vamos ao conteúdo. Vamos lá. Sistema digestório, como introdução, nós temos isso aqui, ó. Os alimentos só podem ser absorvidos pelo organismo uma vez que sofram, né, modificações químicas que possibilitem sua absorção pela corrente circulatória. Desse modo, o sistema digestório é onde os alimentos são processados, produzindo substâncias de uma forma que possa ser absorvida e aproveitada pelas células. A esse processo dá-se o nome de digestão. Os nutrientes não absorvidos são eliminados sob a forma de fezes. Então, gente, basicamente, né, nós não conseguimos, nós comemos para realizar a digestão, né? As nossas células não conseguem aproveitar, por exemplo, todas as moléculas saudáveis que nós encontramos no Big Mac, né? Ou numa lasanha, ou num belo churrasco, né? Na verdade, é claro, né, que a gente sabe que são alimentos que não são saudáveis, mas ainda assim todo alimento ele é aproveitado pelo nosso organismo, tá? Seja ele aí de uma maneira boa ou ruim, né, os nossos alimentos serão quebrados em moléculas uma vez que se inicie a nossa digestão. Por quê? Primeira coisa que os alimentos, se eles estiverem em partículas muito grandes, eles não conseguem entrar nas células, segundo essas moléculas, né, quebradas aí pelos que nós absorvemos por meio dos nossos alimentos, precisam ser transportados pela corrente circulatória, né? Então nós precisamos aí de agilidade e menos peso possível para que as nossas moléculas sejam transportadas para todas as nossas células, beleza? No final disso, o que que acontece? O que não é absorvido pelo nosso corpo, os nutrientes que não são absorvidos, são eliminados na forma das nossas queridas e famosas fezes que nós eliminamos aí, a depender do metabolismo todos os dias, ou duas vezes por semana, ou enfim, de acordo com o metabolismo de cada um de vocês, ou dos nossos, tá bom? Vamos seguir então. Vamos lá. Na digestão, as grandes moléculas orgânicas presentes nos alimentos, como proteínas, carboidratos, lipídios, entre outros, são quebradas em moléculas menores pela ação de enzimas digestivas num processo chamado de catabolismo. Essas enzimas diferem entre si pela substância que irão digerir, substrato, locais de atuação ao longo do tubo digestivo e condições de acidez, pH ideais para seu funcionamento. Gente, basicamente, né, nós temos uma dinâmica de metabolismo e catabolismo. Metabolismo são as reações químicas que acontecem no nosso organismo para que essas moléculas sejam quebradas. Catabolismo, basicamente, né, assim, a muito grosso modo, é a sobra, é o subproduto do metabolismo. Então, vamos pensar no seguinte: no processo de fabricação de um bolo de cenoura, o ato de quebrar os ovos, o ato de ralar a cenoura e colocá-lo no liquidificador juntamente com os outros ingredientes, né? Misturar os ingredientes, levá-lo ao forno, basicamente é o metabolismo, tá? São as reações químicas que nós estamos aplicando sobre o alimento que será produzido e consumido dali a algum tempo, tá? O catabolismo basicamente é a travessa suja, as cascas de ovos que nós vamos jogar fora, as cascas de cenoura, as raspas de bolo que ficaram na forma. Então, gente, é tudo que sobra pode ser considerado como catabolismo, tá? Tudo que
todas as reações químicas e tudo que é aproveitado, nós podemos, a muito grosso modo, como eu falei, chamar de metabolismo, tá? Então, a nossa alimentação basicamente serve para alimentar o metabolismo dentro do nosso corpo. Tudo que entra é queimado, é transformado em energia para o nosso corpo, energia e alimento para o nosso corpo. Tudo que não é aproveitado é expelido em forma de fezes, tá bom? Vamos seguir. Nós temos diversos tubos no nosso organismo, tá? Então, quando nós falamos aí de tubo digestório, nós estamos falando de um tubo que começa lá, com órgãos principais do nosso sistema digestório. Boca, faringe, esôfago, estômago, intestino delgado, intestino grosso, ampola retal ou reto e ânus. Ou seja, faz todos esses nomes que eu falei para vocês, todas essas estruturas que eu falei para vocês, fazem parte de um único encanamento. Tá? Então, mais ou menos assim, estamos falando de alimento que sai, né, que entra no nosso organismo e sai pelo esgoto do nosso reto, né? Basicamente, nós estamos falando de um sistema de esgoto dentro do nosso próprio corpo. Olha só que coisa interessante, né? Onde nossa digestão começa lá na boca, passa pelo nosso esôfago, estômago, é todo quebradinho ali em moléculas menores, intestino delgado, intestino grosso, onde toda a água é retirada do alimento, tá? Toda a água é retirada do bolo alimentar e do bolo fecal, e, consequentemente, o que não é aproveitado é expelido todos os dias nos nossos vasos sanitários, tá? E aí nós temos no tubo digestório, no sistema digestório, nós temos alguns órgãos anexos, sendo eles pâncreas, vesícula biliar e fígado, tá bom? Vamos seguir. Revestimento dos órgãos do sistema digestório são revestidos por células epiteliais, cuja função é fabricar o muco que permite o deslizamento do bolo alimentar e secretar as enzimas que irão quebrar as grandes moléculas. E aqui, gente, eu chamo a atenção de vocês para o seguinte, tá? Lembra que eu falei, acho que foi na primeira aula, sobre luz e parede? Todas as vezes que nós temos um tubo, a parte de dentro desse tubo que não é preenchida é conhecida como luz. E, consequentemente, a parte que reveste esse tubo é conhecida como parede. Então, o que nós vamos enxergar numa tomografia, seja numa tomografia ah, do sistema esquelético, seja numa tomografia do sistema digestório, se nós estamos falando de tubo, nós enxergaremos aí a luz e a parede, né? Por mais que nós saibamos que existam diversas estruturas, diversas camadas de epitélio, né, de células epiteliais que formam aí as paredes dos nossos tubos digestórios, ainda assim, o que nós enxergaremos na tomografia é luz e parede, beleza? Outra informação que eu acho que é válida nós falarmos nesse ponto aqui, lembrando aí dos órgãos, né, dos órgãos dos órgãos, né, não, na verdade, mas dos músculos, né, que fazem parte do nosso organismo, nós temos aqui os músculos involuntários, que são os músculos lisos, né? Lembra que eu falei para vocês na aula do sistema muscular? São os músculos lisos que fazem parte de um grupo de músculos involuntários que são relacionados ao nosso sistema digestório, tá? E aí eu lembro que eu falei para vocês sobre um movimento bastante específico que o nosso sistema digestório faz involuntariamente, chamado de peristaltismo, o que traz uma curiosidade a vocês. Se eu tomar um copo d'água de ponta cabeça, ainda assim, essa água que eu bebi, ela será transportada para o estômago e para a saída, né? Seja via urina, seja via fezes do nosso organismo. Por quê? Porque o nosso organismo ele tem essa movimentação de peristaltismo que teoricamente não deveria fazer o alimento voltar, tá? Por isso que o peristaltismo ele funciona de maneira tão perfeita dentro do nosso organismo, beleza? Vamos lá. Então, boca é a porta de entrada do nosso sistema digestório, né? Nós temos aí diversas estruturas, sendo quima bucal, que mais aqui? Istmo das fauces, né? Que é localizado na orofaringe, vestíbulo da boca, que é o espaço delimitado por um lado pelos lábios e pelo outro, e o outro pelas bochechas.
pelas gengivas e pelos dentes, palato duro, que é o céu da boca, palato mole, que é a região lá onde a gente encontra a campainha da garganta, né? Essa região aqui, tá bom? E três pares de glândulas, sendo elas as parótidas, as submandibulares e as sublinguais. Qual que é a função delas? Excretar saliva, tá? A saliva ela é rica em enzimas como a pitialina, por exemplo, que já começam o processo de digestão dentro da nossa querida boquinha. Tá bom? Então vamos lá, olha aí as glândulas aí, ó, glândulas salivares. Então a parótida é essa que fica mais próxima aqui à mandíbula, né, ao arco, ao ramo da mandíbula e ao ângulo, tá? Aí nós vamos ter a submandibular, porque está abaixo da mandíbula, e a sublingual, consequentemente, porque está abaixo da língua, tá? E aí a função delas é justamente soltar saliva no alimento para que o alimento comece a ser quebrado aí, né, em pequenas moléculas, beleza? Vamos seguir. Lá da boca, né, o alimento é triturado pelos dentes com auxílio da língua e posteriormente empurrado em direção à faringe no processo chamado de deglutição. Ainda na boca, além da trituração, o alimento começa a sofrer a atuação de uma enzima liberada pelas glândulas salivares, chamadas amilase salivar ou ptialina, que foi o que eu acabei de falar para vocês, que tem a função de começar a digerir o amido e os carboidratos do bolo alimentar. O sistema nervoso autônomo controla as glândulas salivares. No entanto, fatores químico-físicos e psíquicos podem interferir em sua secreção. Ou seja, lembra que eu falei para vocês da atuação autônoma do nosso organismo? Existem coisas que nós não temos controle. A jogada, né, a banho de saliva que nós vamos dar no alimento, ele não é controlado por nós. Porém, se existir algum fator químico, físico ou psíquico, pode interferir nessa secreção de maneira patológica, tá? Aí inunda de mais, inunda de menos, ou até inclusive pode haver uma calcificação nessa região, que inclusive nós temos exames específicos, né? Principalmente de raio-x, de exames potenciais do raio-x, que servem para a verificação de calcificações nessa região, tá? Vamos lá. Sobre os dentes, gente, eu vou passar batido, tá? Porque assim, é interessante a gente falar sobre os dentes, tá? Existe uma divisão anatômica dos dentes, mas eu não vou passar com tantas informações para vocês, porque não cabe a nós, né? Principalmente nessa parte de tomografia e ressonância, nós não vamos ter exames específicos para os dentes, pelo menos não que eu tenha conhecimento, tá, gente? Então, por isso que eu vou passar batido e aí a gente já vai para os próximos capítulos da nossa, da nossa aula de hoje, tá? Só sobre os dentes, eu acho que é importante falar que a função dele é mastigação, a função deles é mastigação, formação de palavras e principalmente estético, né? Todo mundo fica bonitinho com todos os dentes, tá? Beleza? Aí aqui. Vamos falar da língua agora. A língua é uma coisa bastante interessante e importante, tá? A língua exerce importantes funções na mastigação e na deglutição, como órgão gustativo e na articulação das palavras, tá? Ou seja, eu tanto sinto sabor quanto articulo a minha língua para formar palavras. Algumas sílabas, algumas letras só são possíveis de serem faladas por conta da minha movimentação da língua dentro da minha boca, tá? A língua é dividida em duas porções: o corpo, que é a parte anterior, e a raiz, que é a parte posterior, tá? Essa divisão ela é feita pelo sulco terminal, que ele está nessa região aqui. Na mucosa que reveste a língua é possível identificar uma série de projeções, as papilas linguais, que são de vários tipos. As maiores são denominadas papilas valadas, que se encontram nos receptores gustativos. Na superfície da língua existem dezenas de papilas gustativas cujas células sensoriais percebem os quatro sabores primários, sendo eles o amargo, azedo, o ácido ou ácido, salgado e doce. E aí, gente, eu descobri um dia desses aí que isso aqui é uma bela de uma mentira, porque na verdade a nossa língua, apesar de que nós temos mais facilidade de sentir alguns sabores
em algumas regiões específicas da língua, não há nada que comprove que eu vou sentir o amargo somente no final da língua aqui, ou o doce somente na ponta. E aí no meio ainda tem o umami, que não existe uma definição específica sobre qual é o tipo de sabor. Alguns dizem que é uma junção de todos os outros quatro sabores, ou dizem que é um sabor totalmente diferente, mas não sabem descrever, tá? Então, para nível de curiosidade, eu coloquei essa imagem aqui, tá? Mais para direção do que para informação específica, tá? Porque, como eu falei, nós conseguimos sentir os sabores em todas as regiões. Algumas pessoas conseguem sentir mais prioritariamente nas regiões que estão marcadas aqui, mas a grande maioria vai sentir os sabores em todas as regiões ali, tá bom? Vamos lá, epiglote, nós falamos sobre ela lá no sistema respiratório, vamos voltar com ela aqui um pouquinho, tá? Epiglote, durante a deglutição, o alimento passa por uma válvula denominada epiglote, responsável a partir de mecanismos reflexos pelo fechamento da laringe, impedindo desse modo que o bolo alimentar penetre nas vias aéreas, que foi aquela movimentação que eu fiz para vocês lá com as minhas mãos, né? Toda vez que o bolo alimentar vai passar, a parte da traqueia se fecha e o bolo alimentar cai no esôfago. Toda vez que o ar vai passar, a epiglote se fecha, o ar entra somente pela traqueia, tá? Quando entra pelo esôfago, nós temos aí os famosos soluços. Posteriormente passará pela faringe, situada no canal, no final da cavidade bucal. É um canal comum aos sistemas digestório e respiratório, tá? Então é só para lembrar que a epiglote é comum aos dois sistemas, tanto respiratório quanto digestório. E aí aqui, ó, em verdinho, nós conseguimos ter uma visão superior da epiglote, essa tampinha que nós temos dentro das nossas gargantas aí, beleza? Aí o esôfago, né? O esôfago grande, conhecido de todos nós aqui, né? O esôfago ele é um tubo longo aí de mais ou menos de 15 a 20, não, 15 não, 15 é muito pouco, acho que de 20 a 30 centímetros de extensão. Aqui está de 0 a 40, né? Mas mais ou menos aqui 30, 40 centímetros de extensão, tá? Ele se localiza aí entre os pulmões, atrás do coração e atravessa o músculo diafragma. Então, quando vocês forem visualizar uma imagem de uma tomografia de tórax, né, barra abdômen, se vocês forem fazendo os cortes tomográficos e observarem lá uma estrutura circular atrás do coração, entre os pulmões, eureka, vocês encontraram o esôfago, tá? E aí o esôfago ele é dividido em três porções, sendo elas porção cervical, tá? Porção torácica e porção abdominal, que é a menorzinha, que é quando ele atravessa o diafragma já em direção ao estômago, tá? Porção torácica é a maior delas e situa-se ventralmente a coluna vertebral e dorsalmente a traqueia. O bolo alimentar leva de 5 a 10 segundos para percorrer. Esse transporte se dá por meio dos movimentos peristálticos, que foi o que eu falei para vocês. Inclusão e reorganização de conteúdo. É basicamente assim. O alimento chega, ele é incluso, né? O que acontece? Ele se transforma numa bolinha, que a hora que aquela bolinha está formada, ele desce para o próximo nível. Então, deixa eu voltar aqui, ligar a câmera e mostrar para vocês na mão como funciona isso. Pera aí, gente. Basicamente, o movimento peristáltico funciona assim, ó. Aqui é minha mão de cima aqui é onde o bolo alimentar está sendo formado. O que acontece? Ele se enche, se organiza com um bolinho e aí ele comprime, os músculos daqui comprimem e abrem a parte de baixo. E assim sucessivamente. Ele vai fazendo esse movimento de contração e relaxamento. Beleza? Vamos seguir aqui. Vamos lá. Aí, chegando, né? Finalzinho do esôfago, chegando no estômago, nós vamos ter uma válvula ou válvula cárdia, tá? Cuja função é impedir o refluxo do bolo alimentar para o esôfago, ou seja,
essa válvula muitas vezes não funciona como deveria. Por quê? Porque ela funciona, ela deveria fechar isso aqui e impedir que o alimento voltasse para o esôfago. Acontece que, no caso de crianças recém-nascidas e pessoas um pouco mais velhas, né? Vou falar primeiro de crianças recém-nascidas, depois eu falo de pessoas mais velhas, como é o caso desse professor que vos fala. Crianças recém-nascidas, essa região não está bem desenvolvida, o que que acontece? Ela se alimenta somente de líquido, ou seja, o leite materno cai no estômago, a válvula não está bem ah, desenvolvida ou bem formada, opa, o leite vaza, a criança tem o dito cujo refluxo, tá? No caso de pessoas mais velhas, e aí eu falei para vocês, o caso desse professor que vos fala aqui, eu tenho uma hérnia de hiato. O que que acontece? O meu esôfago entra pelo diafragma, só que ele se torce e tem uma partezinha, assim, é mais ou menos como se tivesse uma parte da minha tripa aqui do meu estômago atravessando o esôfago. Então, assim, ó, o estômago, né? O estômago atravessando o diafragma. É mais ou menos como se tivesse um estrangulamento aqui do estômago junto com o esôfago. O que que acontece? O alimento cai aqui, todo o tecido do estômago está preparado para jogar ácido clorídrico, né, e outros líquidos estomacais, outros fluidos estomacais em cima do alimento para continuar o processo de deglutição. O que que vai acontecer? Começa a dar uma queimação aqui, conhecida como azia, podendo progredir aí por uma gastrite, e no meu caso aqui eu tenho diversos problemas. Pangastrite, eu tenho toda essa área comprometida aqui até o meu duodeno, que aí eu vou ter uma bulboduodenite, ou seja, estou todo ferrado, né? Beleza, vamos seguir. O estômago, ele tem algumas divisões, sendo fundo, tá? Fundo do estômago, que é essa parte mais superior. Aí depois nós vamos ter o corpo do estômago, que é essa parte maior aqui, pintada de azul nessa imagem abaixo. Antro pilórico, tá? Que é o quase final do estômago, e o canal pilórico, que formam o piloro. Além disso, nós vamos ter curvatura menor, curvatura maior, tá? O que que eu posso falar para vocês aqui dessa parte? Aqui nessa parte final, nós temos a comunicação do estômago com o duodeno, tá? E nessa parte do piloro aqui, no caso, muitas vezes, né, dependendo aí da situação que o paciente se encontra, ele faz um exame de endoscopia digestiva alta e aí ele vai fazer uma biópsia e tirar uma partezinha dessa região aqui do piloro. Para quê? Para verificar se existe uma bactéria chamada H. pylori. Por quê? Porque essa bendita dessa bactéria se aloja nessa região aqui, ferrando todo o resto do sistema digestório do indivíduo, tá bom? Vamos lá. Então, o estômago, né? Função do estômago. O bolo alimentar sofre a ação de uma secreção estomacal denominada suco gástrico, rica em ácido clorídrico e em duas enzimas, sendo a pepsina e a renina, secretadas pela mucosa estomacal. Então, foi como eu falei para vocês. No caso de pessoas como eu, que tem uma hérnia de hiato, parte do meu estômago está produzindo pepsina, renina e ácido clorídrico aonde não deveria, para cima do diafragma. Ou seja, toda essa minha região aqui acaba ficando queimada por causa do ácido. Por isso que eu tenho uma azia lazarenta todo dia que eu como alguma coisa que não deveria. Tá bom? Vamos lá. Agora nós passamos do estômago para o intestino delgado. O intestino delgado é uma história meio longa aí, tá? Por quê? Longa, todos os sentidos. Porque o intestino delgado, ele é um tubo que ele tem mais ou menos 6 metros de comprimento, tá? Então ele é bastante longo, beleza? E aí nós temos algumas divisões do intestino delgado, a saber aí, duodeno, jejum e íleo, tá? Vamos falar sobre elas agora. O duodeno é a parte inicial, tá? Ele tem mais ou menos aí 12 centímetros de extensão, tá? É a parte inicial, onde nós temos aqui a válvula pilórica, né? E aí nós temos a passagem do alimento do bolo alimentar, que logo, logo começará a se transformar em bolo fecal. E aí aqui no duodeno, nós vamos ter
uma característica que é a única porção fixa do intestino, tá bom? O restante todo é móvel, o intestino delgado, beleza? Logo após o duodeno, nós vamos ter o jejuno. E aí vamos fazer uma associação. Jejum é a parte do intestino delgado que faz continuação ao duodeno e recebe esse nome porque, porque sempre que é aberto se apresenta vazio, tá? Que normalmente é mais largo, sua parede é mais espessa, mais vascularizada e de cor mais forte que o milho, que é essa parte de baixo. Então, aqui está em verdinho só para evidenciar melhor. Por que chama-se jejuno? Porque vem da palavra jejum, que é a restrição alimentar. Ou seja, todas as vezes em que é aberto um cadáver, né, ou um paciente, ou quem quer que seja, essa região está vazia. O alimento passa bem pouco tempo nessa região aqui, tá? Logo abaixo, nós vamos ter aí o íleo, tá? E aí o íleo tem esse nome porque ele está acomodado sobre o osso ilíaco da nossa pelve óssea, tá? É mais estreito e suas túnicas são mais finas e menos vascularizadas que o jejum. Distalmente, o íleo desenvolve no intestino grosso, num orifício que recebe o nome de ósseo ileocecal. Juntos, o duodeno e o ilho medem 6 a 7 metros de comprimento. A maior parte do jejum situa-se no quadrante superior esquerdo, enquanto a maior parte do ilho situa-se no quadrante inferior direito. Jejum e ilho, ao contrário do duodeno, são móveis. E, gente, é importante nós lembrarmos, se a gente for lá na disciplina de patologia, principalmente nos exames de abdômen, onde nós vimos os vídeos do professor Gisrel, ele fala um pouco sobre alças abdominais, sobre alças intestinais. As alças são essas curvinhas que nós temos aqui, tá? Se nós tivermos aí um exame, um corte axial, visto aí pela anatomia seccional, nós vamos ver principalmente um parede. Porém, ao fazermos a reconstrução tanto em coronal quanto em sagital, nós passamos a ver melhor essas alças intestinais, beleza? Intestino delgado, sua superfície é coberta por projeções em forma de dedo, né? Acho que eu falei para vocês sobre isso aqui também em patologia, né? Que nós temos aqui os divertículos, tá? E aí, esses divertículos, né? Essas projeções aqui, eles têm mais ou menos de meio a 1,5 mm, tá? Também conhecidos por vilosidades, e eles são responsáveis pela absorção do intestino delgado. Ou seja, tudo o que não foi absorvido antes, ou não foi, tudo que foi quebrado, aliás, em moléculas menores antes, é aqui que nós absorveremos para o nosso organismo. Percebam aqui, ó, que nós temos o que? Nós temos uma ampla vascularização, que serve justamente para retirar nutrientes do alimento já se transformando em bolo fecal, tá? Aí nós temos a formação do quilo, tá? No duodeno, o bolo alimentar é neutralizado pelo bicarbonato de cálcio liberado pela mucosa intestinal, induzido por um hormônio denominado secretina. Nesse momento, já neutralizada a sua acidez, o bolo alimentar recebe o nome de quilo. Posteriormente, o quilo sofrerá a ação do suco entérico, lá no intestino já, liberado por milhares de glândulas existentes na mucosa intestinal que contém enzimas enteroquinases, cuja função é ativar a tripsina, uma enzima pancreática, e peptidases que atuam na digestão de peptídeos. Então, isso aqui, tudo aqui já, gente, é a transformação do alimento em bolo alimentar e que caindo aqui no intestino se transforma no quilo, tá? Que consequentemente vai formar aí o bolo fecal, tá bom? Aqui essa parte de ductus colédoco e ducto pancreático, a gente acaba vendo um pouco na tomografia, né? Vamos passar um pouquinho rapidinho sobre eles aqui, para não deixá-los na mão, tá? Produzido no pâncreas. O suco pancreático é levado até o duodeno pelo canal colédoco. Aqui é importante, né? Agora eu lembrei. É importante porque nós vamos ter alguns exames específicos para verificação de
cálculos vesicais ou cálculos pancreáticos, tá? Por isso que é importante nós darmos uma olhada aqui nos ductos, né? No pâncreas e no colédoco, tá? Nele encontram-se as enzimas tripsina e quimiotripsina que irão digerir as proteínas. A lipase pancreática que digere lipídios e a amilase pancreática que continuará a digerir o amido não digerido na boca pela pitialina. É também no duodeno que o bolo alimentar receberá a ação da bile. A bile, ela é produzida aqui pelo fígado, armazenada na vesícula biliar e jogada aqui no alimento através dessa papila aqui, ó, desse canalzinho aqui, tá? Chamado de ducto colédoco. Produzida no fígado e armazenada na vesícula biliar, a bile não é uma enzima, mas sais que irão emulsificar, ou seja, quebrar moléculas grandes de gordura em moléculas menores, possibilitando assim a ação da lipase. É mais ou menos assim. Vai transformar o alimento em algo mais digerível pelo organismo, tá? Quando fala sobre emulsificar, transforma em emulsão. É quase como se fosse liquefazer o alimento, de modo que ele consiga continuar seu processo de digestão, tá? Aí nós chegamos finalmente ao intestino grosso e quase chegando ao final aí do nosso sistema digestório, tá? O intestino grosso pode ser comparado com uma ferradura aberta para baixo. Mede cerca de 6,5 centímetros de diâmetro e 1,5 metro de comprimento. Se estende do ilho ao ânus e está fixo na parede posterior do abdômen pelo mesocolo. Então vamos lá. O intestino grosso absorve água com tanta rapidez que em cerca de 14 horas, o material alimentar toma a consistência típica do bolo fecal. Esse apresenta algumas diferenças em relação ao intestino delgado. O calibre, as tênias, os ráustros e os apêndices epicóticos. Então, sobre o intestino grosso, o que é importante nós lembrarmos aqui, gente? Primeira coisa, nós temos um carinha aqui em forma de verme chamado de apêndice vermiforme. Está ali para quê? Não sabemos até hoje. Não existe um estudo específico que diga para que o apêndice secal realmente serve, tá? Aí nós vamos ter aqui o seco e a válvula ilho-secal, que é a ligação, a abertura entre o ilho do intestino delgado com o seco do intestino grosso. Aí nós vamos ter a parte que sobe, cólon ascendente, cólon transverso, que é o cólon que vai de um lado ao outro, cólon descendente, ou seja, o cólon que desce, cólon sigmoide, e aí algumas pessoas acreditam que esse cólon sigmoide tem formato da letra sigma grega, que, trocando em miúdos, é o S no nosso alfabeto, e por fim nós temos ampola retal e ânus, tá? Que é a saída de todo o lixão que nós comemos, beleza? Intestino grosso é mais calibroso que o intestino delgado, por isso recebe o nome de grosso. O calibre vai gradativamente afinando conforme vai chegando ao canal anal. As tênias do cólon, fitas longitudinais, são três faixas de aproximadamente 1 centímetro de largura, que percorrem o intestino grosso em toda a sua extensão. São mais evidentes no seco e no cólon ascendente, ou seja, no começo do intestino delgado, tá? Do intestino grosso, tá? Os áustros do cólon, ou seja, as faculações são abaulamentos ampulares separados por sulcos transversais. Os apêndices epiclóicos são pequenos pingentes amarelados, constituídos por tecido conjuntivo rico em gordura, aparece principalmente no colo sigmoide. Então, esses aqui, ó, são os apêndices epiclóicos, tá? Essas estruturas amarelinhas aqui, beleza? Vamos lá. Aí eu falei para vocês das divisões, né? Só lembrando. Apêndice vermiforme, seco, cólon ascendente, cólon transverso, cólon descendente, cólon sigmoide, ampola retal e reto. Beleza? Ah, tá. Aqui são mais um pouquinho falando sobre o que é cada uma das partes, né? Cólon ascendente, ela é a segunda parte, a parte que começa a subida do bolo fecal, já aqui já é fezes, já são as fezes sendo formadas, tá? Cólon transverso vai cruzar de uma parte a outra do abdômen. Cólon descendente, como eu falei, ele desce já em direção ao cólon sigmoide e já chegando próximo ao reto que dispensa as fezes através do ânus, beleza?
reto e ânus, tá? O reto recebe esse nome por ser quase retilíneo. Esse segmento do intestino grosso termina ao perfurar o diafragma da pelve, que são os músculos levantadores do ânus. Olha isso aqui, ó. Então, nessa região aqui, tá? Ah, passando a se chamar de canal anal. O canal anal, apesar de bastante curto, ou seja, 3 centímetros de comprimento, é importante por apresentar algumas formações essenciais para o funcionamento intestinal, das quais citam-se os esfíncteres anais. E aí, gente, uma coisa importante: o esfíncter externo, nós temos o controle, né, desse cara aqui, do esfíncter interno, é o que nós fazemos para travar a saída das fezes. O esfíncter é mais ou menos assim, aqui, apesar de, né, o esfíncter externo ele tá pro lado de fora, mas ele tá mais acima. Aqui é quando as fezes batem na porta, aqui é quando a gente não consegue mais segurar. Então, o controle anal que a maioria de nós possui está no esfíncter interno, tá? É a porta de travar aí o cocôzinho que vai sair todos os dias, tá bom? O esfíncter anal interno é mais profundo e resulta no espessamento de fibras musculares lisas circulares, sendo consequentemente involuntário. Desculpa. É o contrário. Involuntário. Esfíncter interno é o que nós não seguramos. O externo é o que nós conseguimos travar, tá? O esfíncter anal externo é constituído por fibras musculares estriadas que se dispõem circularmente em torno do esfíncter anal interno, sendo esse voluntário. Ambos os esfíncteres devem relaxar antes que a defecação possa ocorrer. Então, é aquela sensação de que as fezes estão chegando, tá? É mais ou menos quando nós estamos chegando em casa, parece que a vontade de ir ao banheiro fazer cocô é via Wi-Fi. Né? Nós começamos a nos sentir mais relaxados. É um fator psicológico, tá, gente? Normalmente nós estamos chegando em casa, é o local onde nós temos tranquilidade. Algumas pessoas, inclusive, têm dificuldade de defecar fora de casa. E aí, quando está chegando em casa, é um momento onde realmente o organismo ele começa a relaxar mais do que em qualquer outro lugar, tá bom? Pâncreas. Aí nós vamos começar a falar sobre os órgãos acessórios. O pâncreas é um órgão achatado no sentido antero-posterior, que apresenta uma face anterior e outra posterior com uma borda superior e inferior, e sua localização é posterior ao estômago. O comprimento varia de 12,5 a 15 centímetros e seu peso na mulher é de 14,95 gramas e no homem 16,8. O pâncreas divide-se em cabeça, que se aloja na curva do duodeno, tá? Aqui, ó, cabeça alojada na curva do duodeno, tá? Colo, que é o pescoço do duodeno, tá? E o corpo sendo dividido em 3 partes: anterior, posterior e inferior, e a cauda. A cauda é essa parte mais externa aqui do pâncreas, beleza? Pâncreas, funções digestivas, eu acho que a gente pode passar batido, porque nós não vamos utilizar isso na tomografia nem na ressonância, tá? Funções endócrinas também não. Fígado. Fígado é importante nós falarmos, porque nós temos alguns exames que, inclusive, vão utilizar algumas veias hepáticas, né? Algumas artérias e veias hepáticas. Vamos lá. O fígado é a maior glândula do organismo e é também a mais volumosa víscera abdominal. Sua localização é na região superior do abdômen, logo abaixo do diafragma, ficando mais à direita. Isto é, normalmente 2/3 de seu volume estão à direita da linha mediana e 1,3 à esquerda. Pesa cerca de aproximadamente 1,5 e corresponde a pesa cerca de 1,5 quilos e corresponde a aproximadamente 1,40 avos do peso do corpo adulto. Ou seja, se você quiser saber exatamente o peso do seu fígado, para saber se ele pesa mais ou menos do que 1,1 kg, você pega o seu peso e divide por 40. Vamos fazer essa conta rápida aqui com vocês. Então, eu estou pesando atualmente 104 quilos. Tá vendo? Cadê minha calculadora aqui, gente? 104 quilos. 104 dividido por 40. O meu fígado está um pouquinho mais pesado, mas aí eu tenho uma justificativa, porque eu tenho esteatose, né, que é
gordura no fígado, tá? Então, meu fígado ele tá um pouquinho mais gordinho mesmo, beleza? Mas percebam que ele não varia muito, né? É coisa de 1 quilo, vai. No meu caso, que não sou uma pessoa 100% saudável, né? Tem esse problema de gordura no fígado, tá? Percebam que não tem uma variação muito grande, né? Coisa de algumas centenas de gramas até 1 quilo a mais. Depois vocês podem fazer as, as contas de vocês aqui, tá? Algumas estruturas importantes aqui que nós temos que ver no fígado são. Cadê aqui? Ah, vamos lá. Ligamento triangular direito, ligamento coronário, ligamento triangular esquerdo, diafragma passando por aqui, ó, apêndice fibroso, lobo esquerdo do fígado, que é a menor parte do fígado. No meio, nós vamos ter aqui um ligamento falciforme, tá? Ligamento redondo do fígado, que é a veia umbilical obliterada, fundo da vesícula biliar, lobo direito do fígado e impressões costais, que é onde nossas costelas ficam impressas aqui. Então, se nós pensa na anatomia seccional, pensa nesse fígado virado aí para vocês num corte axial. Nós enxergamos a parte de cima desse fígado e a parte interna, porque nós vamos ter acesso aí também, né, por meio dos cortes, nas veias e artérias que fazem a irrigação desse fígado aí, tá bom? O fígado apresenta duas faces, sendo elas a diafragmática e a visceral, ou seja, diafragmática porque está virado para a parte do diafragma, né? E a parte visceral, que é aquela que está em contato com os outros órgãos, tá? Ah, beleza, vamos seguir aqui. Função digestiva do fígado é produzir a bile, uma secreção verde amarelada que é transportada para o duodeno. A bile é produzida no fígado e armazenada na vesícula biliar, que a libera quando gorduras entram no duodeno. A bile emulsiona a gordura e distribui para a parte distal do intestino, a fim de colaborar com a digestão e nutrição dos nutrientes. Aqui nós temos um fígado bonitinho desenhado com as suas funções: metabolizar substâncias químicas, eliminar toxinas, produzir proteínas, armazenar glicose, secretar a bile, eliminar micro-organismos, destruir hemácias defeituosas e sintetizar colesterol. Bom, aqui são mais um pouquinho das funções que ele tem, né? Metabolismo de carboidratos, dos lipídios, proteínas, processamento de fármacos e hormônios, excreção da bilirrubina, excreção de sais biliares, armazenagem, fagocitose e ativação da vitamina D. Aqui nós temos a vesícula biliar, que é essa menininha aqui, pequenininha, logo abaixo do fígado. É um órgão aí com mais ou menos de 7 a 10 centímetros de comprimento, tá? Qual é a função? A função, a relação da vesícula biliar com o duodeno é tão íntima que a parte superior do duodeno normalmente é manchada com bile no cadáver. Ou seja, quando a pessoa morre, a parte do duodeno, a parte de cima do duodeno normalmente está manchada com bile. O que que vai acontecer? Na bile, né? Na vesícula biliar, nós vamos armazenar a bile, que vai ser aquele líquido ah, verde, amarelado, que vai ser secretado aí sobre o bolo alimentar logo ali na saída do duodeno, tá bom? A vesícula biliar tem capacidade para até 50 ml de bile. Beleza, gente? Eu acho que deu para cobrir a maior parte das informações que eu precisava passar para vocês aqui hoje, tá bom? Como eu falei, eu gostaria muito, né, de abordar outros assuntos mais profundos com vocês aí da parte anatômica, tá? Tem bastante coisa que nós podemos conversar, mas ainda assim eu preciso passar uma parte mais básica, né, para que quando nós estivermos aí de frente a frente com o exame tomográfico ou de ressonância, para que a gente pelo menos identifique quais são as estruturas que nós estamos vendo, né? Claro que eu acabo falando um pouquinho sobre a fisiologia, né, sobre a produção de secreções, sobre como a estrutura se relaciona, como ela funciona, mas ainda assim o mais importante é formato, localização, para nós esse momento, formato, localização e forma, forma e formato é a mesma coisa, né? Mas a parte morfológica, para que a gente possa olhar e entender quais são as estruturas que nós estamos enxergando num exame de ressonância magnética. Beleza, pessoal? Bom, conforme eu falei na aula passada, semana que vem não teremos aula, tá? Semana de recesso do carnaval.
Retornamos aí no dia 11 de março com aula ao vivo às 7 da noite, tá? Aquele esquema. 7 da noite, das 7 às 8h20, tá bom? Sem mais delongas, eu acho que não tem mais nada aí. Se tiver alguma dúvida, mais uma vez me acionem, tá? Podem me mandar mensagem, não tem problema. Não me incomodo de responder mensagens e sim de atender ligações, beleza? E no mais, eu acho que é tudo, eu acho que é só isso aí. Beleza, pessoal? Um grande abraço, um excelente final de semana, um excelente carnaval. Tenham responsabilidade com as suas escolhas nesse carnaval, beleza? E nos vemos na outra semana, semana do dia 12, beleza? Grande abraço, até mais, pessoal. Tchau, tchau.